Olá, glória a Deus, que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus esteja no seu coração, amém? Que alegria estarmos novamente aqui com mais uma série de vídeos e nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo do Tabernáculo. Vamos colocar aqui essa série de Tabernáculo 2, o Tabernáculo 2, para nós aprofundarmos um pouquinho mais nesse assunto que é tão interessante, que é tão maravilhoso e que vai trazer com certeza ainda mais aprofundamento, conhecimento, graça para as nossas vidas, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus, né? Para encontrarmos os caminhos de retidão e santidade dos quais nós devemos andar. E antes de nós entrarmos no assunto, para você que ainda não me conhece, eu sou a pastora Rose Siqueira, do Ministério Simplesmente Mulher, um ministério maravilhoso. Há 12 anos nós estamos aqui fazendo esta obra com mulheres, ajudando mulheres, sendo ajudada por mulheres, orando, clamando, buscando conhecimento da palavra, trazendo a palavra do Senhor. E eu quero crer no meu coração que, em nome do Senhor Jesus, esta semana não será diferente das demais, das quais a evangelista Marilza Rocha e eu temos nos empenhado em trazer para você mais conhecimento da palavra, porque a palavra ela é lâmpada para os nossos pés. Amém? Glória a Deus. Se você quiser se conectar conosco, nós temos o nosso canal no YouTube. Se inscreva no canal, toque no sininho para você receber as notificações toda semana, de segunda a sexta. Nós temos vídeos maravilhosos no nosso canal do YouTube, e toda segunda-feira a gente tem a live entre elas, com uma convidada especial sempre, falando dos assuntos da semana, amém? Temos também um grupo via WhatsApp, onde nós trabalhamos com mulheres, são vários projetos, mulheres não crentes, mulheres que se perderam um pouquinho do caminho do Senhor. Oramos também por homens e mulheres de Deus que estão à frente de obra, à frente de homens, de mulheres, de ovelhas, direcionando, trabalhando com a mão no arado mesmo, né? E nós também temos a nossa página no Facebook, Ministério Simplesmente Mulher, e o nosso Instagram, Simplesmente Mulher. Amém? Você é muito bem-vinda no nosso meio. E eu quero já te agradecer por estar nos ouvindo, estar nos prestigiando, e quero te dizer que você é amada do Senhor. Amém? Vamos lá, né? Tabernáculo, o Tabernáculo 2. E eu quero, no dia de hoje, falar lá em Êxodo, né? No capítulo 2, no versos 23. Vamos lá. Livro de Êxodo, que está no Pentateuco, né? Logo no princípio da Bíblia. No capítulo 2, o versos 23, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: passado muito tempo, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam por causa do juízo da servidão, e clamaram, o seu clamor por salvação chegou diante de Deus. Nossa, pastora, o que isso tem a ver com tabernáculo? Tudo a ver com tabernáculo, né? Nós, muitas vezes, estamos perdidos, muitas vezes estamos firmados em algo, em alguma coisa, numa pessoa ou em uma coisa mesmo, né? E nós precisamos clamar verdadeiramente pelo Deus vivo, o Todo-Poderoso, o Santo de Israel, aquele que tudo pode, né? Nós precisamos ser dependentes do Senhor, dependentes do Senhor. E nós sabemos que o rei do Egito, né, o faraó, que era amigo de José, né, porque José foi um homem usado por Deus para prosperar aquela nação, né, e José foi usado por Deus também para que o povo hebreu viesse para o Egito, porque eles estavam perecendo de fome por conta dos anos, né, de sequidão, onde as nações pereceram, mas o Egito, nas mãos de José, prosperou. Deus usou José para prosperar o Egito, para trazer o seu povo, para proteger o seu povo, né, para ter um lugar para o seu povo ficar e para que o seu povo não fosse totalmente anulado, fosse totalmente é, é,
devastado da face da terra, essa é a palavra, né? Devastado. Mas, infelizmente, o povo se acomodou. E isso muitas vezes acontece comigo e com você, né? Deus nos dá uma estratégia, Deus nos dá um escape e muitas vezes nós nos acomodamos, né? Porque nós muitas vezes acreditamos que aquele escape é que é verdadeiramente o nosso provedor, quando de fato o nosso provedor é o Senhor, o Todo-Poderoso, é dele, não é na força do nosso braço, mas é do Senhor que vem a provisão para as nossas vidas, o caminho, a porta aberta. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, né? E Deus deu aquela válvula de escape naquele tempo para o povo, né? Mas o povo ficou acomodado, o povo achou bom trabalhar como escravo, ficar ali, eles tinham uma casa, eles tinham que comer, cada um ali na sua casinha, cada um no seu cantinho, e os homens trabalhavam bastante, prosperavam o Egito cada vez mais, os homens, os hebreus eram muito fortes, né? Eram homens trabalhadores, e isso, de uma certa forma, também satisfez, né, o faraó. Mas aquele homem morreu e o novo faraó, aquele que veio, ele olhou para o povo e falou: opa, esses homens estão se multiplicando muito rapidamente, né? Aqui tem muitos homens, e eles são muito fortes, eles podem se levantar como um exército, né? Eles são muitos, e esse sentimento foi colocado no coração dele por Deus, né? Pois só assim que Deus voltaria a ser o Deus do seu povo, né? Então tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, amados, que nós não entendemos, porque a gente fala, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo, né? Porque o que eu fiz? Mas muitas vezes Deus permite determinadas lutas, situações na nossa vida, para que a gente possa entender que Ele é o Deus da nossa vida, Ele é o provedor, Ele é o caminho verdadeiro, real, tremendo, poderoso, Ele é o nosso libertador, né? Muitas vezes nós estamos confiando na força do nosso braço, estamos confiando no nosso patrão, no nosso emprego, estamos confiando em alguma coisa, quando na realidade nós devemos confiar verdadeiramente em Deus. Deus se faz completamente necessário na nossa vida e nós temos que ser completamente dependentes do Senhor, né? Em tudo temos que ser dependentes do Senhor, porque só assim que nós vamos alcançar a plenitude da nossa vida, se estivermos verdadeiramente conectados com o Senhor. Então, esse foi o princípio de todas as coisas, né? O povo foi para o Egito através de José, né? Aquele faraó que era amigo de José, que colocou José como governador do Egito, ele veio a falecer, se levantou um outro, e aquele homem que se levantou, Deus colocou algo no coração dele em relação aos hebreus, porque Deus ouviu o clamor do o seu povo estava sofrendo, Deus ficou mais de 400 anos sem falar, sem levantar um profeta para o seu povo, sem responder o seu povo, né? Até porque eles estavam muito acomodados com a situação que eles estavam vivendo. E aí começou a acontecer um movimento, um mover de Deus para tirar o seu povo da escravidão, para trazer o seu povo para atravessar o Mar Vermelho, atravessar o deserto e chegar na terra de Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E foi ali no deserto que se fez necessário levantar o tabernáculo, um lugar onde Deus teria contato com o sumo sacerdote, né, para expiar o pecado do povo, para poder falar também com Moisés lá no Monte Sião, trazer as coordenadas para o seu povo, por quê? Porque o povo, mesmo Deus tendo ouvido, Deus tendo tirado, Deus tendo feito já de imediato, vamos dizer assim, na saída do Egito, Deus já proveu o milagre da abertura do Mar Vermelho, ainda assim o povo murmurava, ainda assim o povo reclamava, ainda assim o povo se prostituía, ainda assim o povo fazia coisas terríveis que desagradavam a Deus, né? Então se fez necessário levantar o tabernáculo, porque o tempo
determinado de Deus para que aquele povo atravessasse o deserto era um tempo pequeno, mas por conta da murmuração, por conta da cegueira espiritual, aquele povo ficou 40 anos no deserto. 40 anos, tá? Então, o que eu quero dizer para você nesse primeiro vídeo aqui sobre o tabernáculo? Deus, muitas vezes, prepara determinadas lutas e situações para que nós passemos, permite determinadas lutas e situações para que eu e você possamos entender que Ele é Deus na nossa vida e que é através dele que nós temos a provisão, é através dele que nós temos o caminho, é através dele que nós caminhamos, é através dele que nós vamos alcançar os lugares celestiais. Então, eu quero introduzir estes vídeos dessa semana falando a respeito dessa dependência total de Deus, né? E a partir de amanhã nós vamos falar sobre alguns utensílios, né? Nós já falamos lá nos vídeos do Tabernáculo 1, ou Tabernáculo, que a gente vai chamar de 1, nós já falamos sobre o geral, né? Do tabernáculo, da divisão, do lugar santíssimo, onde ficava realmente a arca da presença de Deus, né? Mas também nós falamos do átrio, que é o lugar descoberto, onde até o povo podia ficar, falamos do lugar santo, falamos dos móveis, né? Tanto do átrio, quanto do lugar santo, quanto do lugar santíssimo, mas agora a gente vai detalhar um pouco mais, nós vamos falar de utensílios, nós vamos falar dos propósitos, porque Cristo é o fundamento de todas as coisas e eu e você precisamos ter um propósito diante do Senhor para que a nossa caminhada seja uma caminhada de retidão e o tempo de Deus se cumpra na nossa vida e que eu e você não venhamos de maneira alguma atrasar o tempo de Deus nos acontecimentos da nossa vida. Amém? Então veja bem, se vocês têm passado por uma luta, por uma situação, né? Comece a perguntar para o Senhor, Senhor, por que o Senhor permitiu essa luta na minha vida? O que eu tenho que aprender? Né? Não é porque eu estou passando, porque eu sou boazinha, porque eu sou. Não, o que eu tenho que aprender nesse processo para que eu possa ser aprovada nesse processo e mudar de nível. Eu não quero ficar no átrio, não. Eu quero ir para frente, eu quero ir para o lugar santo, mas hoje eu posso entrar no lugar santíssimo. Amém, minha amada? Um beijo no seu coração, em nome do Senhor Jesus, muito alegre por estarmos mais uma semana aqui e por falarmos desse assunto tão maravilhoso. Amanhã nós temos mais novidades para a glória de Deus. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.